O deputado federal Rogério Mendonça, popularmente conhecido por Peninha, esteve participando no último sábado aqui na cidade de Rodeio de um evento do partido PMDB. Deputado, chegando ao final do ano, é evidente que todos os políticos que representam as comunidades acabam fazendo uma avaliação do seu trabalho ao longo do ano. Gostaria que o senhor falasse do momento político atual e também uma avaliação do seu trabalho na Câmara Federal. Bem, eu diria que o momento político atual do Brasil é um momento difícil, um momento complicado, onde tivemos uma eleição presidencial extremamente dividida, em que a população praticamente do Sul, majoritariamente, escolheu Aécio Neves, Norte e Nordeste a presidenta Dilma, e ganhou a presidenta Dilma, mas evidentemente que o clima é efetivamente conturbado, aliado a esses problemas que nós temos. As questões da Petrobras, as questões de prisões e todos os aspectos que, inclusive, estão previstos acontecerem com maior intensidade a partir do ano que vem. Então é um ano difícil, mas nós vamos ter que conviver com isso, conviver com essa situação que inclusive se espera, até em termos econômicos do Brasil, de modo geral, também um momento não muito bom. Por outro lado, diria em relação à minha situação, uma situação positiva, em que a grande avaliação que eu tive foi a avaliação das urnas. Eu tinha obtido 110 mil votos na eleição anterior, nesta última eleição eu obtive 138 mil votos aproximadamente, aumentei 28 mil votos, o segundo mais votado do PMDB, o quinto entre os 16, portanto, acredito que nesse aspecto foi positivo. E isso nos estimula a trabalhar cada vez mais, trabalhar em relação aos diversos projetos que eu tenho na Câmara Federal, por exemplo, que muda o Estatuto do Desarmamento, um projeto novo que eu já apresentei na Câmara, dando autonomia para os estados legislarem sobre as questões relativas à caça, que é um problema que existe em todo o Brasil. Vamos ter também a grande preocupação com a continuação da duplicação da nossa 470, que já iniciou, é verdade, num ritmo lento, mas vamos trabalhar com intensidade para que esse ritmo seja acelerado. A nossa ferrovia do Frango, né? Recursos também, a ferrovia do Frango é a ferrovia da integração, né? Que liga o oeste ao nosso litoral, em que nós pretendemos que ela passe pelo nosso Vale do Itajaí. Além disso, recursos para todos os municípios. Aliás, esta semana eu acabei liberando o valor, se eu não me engano, 250 mil para o Hospital Oase de Timbó, que estão sendo liberados da minha cota de emendas. Enfim, muitas coisas vão acontecer, o trabalho vai ser muito intenso e a expectativa é muito grande, com certeza. Vai ser um ano conturbado, é verdade, mas de muito trabalho, mas nós estamos dispostos e preparados para isso. Deputado, nós tivemos agora, nesta semana, a votação de um projeto polêmico aí que deu uma afrouxada na questão da responsabilidade fiscal, a PL 36, se não me engano. Gostaria que o senhor falasse sobre o seu voto. A gente sabe que o senhor até na reunião do partido estava contrário à aprovação dessa medida, mas depois acabou seguindo a orientação do partido. A sua versão, eu sei que o senhor até publicou no Facebook uma nota oficial a respeito, então a gente gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa questão. Realmente um projeto polêmico, em que eu acabei seguindo a orientação do partido, mas também com uma visão de governabilidade para o Brasil. Essa que principalmente foi a visão. De pouco adianta nós criarmos, nesse momento no Brasil, uma instabilidade política, porque caso essa situação não fosse aprovada, fosse modificada, nós correríamos riscos sérios, inclusive de processo de impeachment contra o atual presidente da República. Teríamos um momento talvez de crise dentro do país que acima de tudo, o que nós temos, a grande preocupação nossa é com a governabilidade. Mas é importante que se explique o que realmente aconteceu. Na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, estava previsto que o governo federal deveria ter um superávit, ou seja, ele deveria economizar em torno de 116 bilhões de reais para pagamento da dívida pública e juro da dívida pública. O governo ele não teve déficit fiscal, ele só não conseguiu economizar esses 116 bilhões.
economizou, se eu não me engano, um pouco mais de 10 bilhões de reais. Portanto, ele não estava de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias. E o governo não conseguiu esse superávit primário, superávit das receitas, exatamente em função, por exemplo, das desonerações fiscais, que foram muitas durante esse período para diversas empresas. É a questão da linha branca, a questão dos automóveis, a questão, por exemplo, da substituição para o pagamento das empresas em relação à previdência, que para muitos segmentos da indústria passou a ser 1% do rendimento bruto e não sobre cada funcionário especificamente. Isso aí ajudou muitos funcionários. Ou seja, é realmente um erro, mas não é algo que possa fazer com que nós fôssemos partir, por exemplo, para querer caçar o presidente da República por causa disso. Afinal, nós tivemos uma eleição, e a eleição democraticamente fez com que ela se elegesse. Então, num primeiro momento, eu tinha até um pensamento diferente, eu estava até disposto a votar contrariamente, mas na nossa reunião da bancada do PMDB foi amplamente discutido, passamos 2, 3 dias discutindo, por maioria se achou por bem não criar essa estabilidade política no Brasil, e o PMDB resolveu votar a favor naquele momento. E eu acompanhei exatamente, mas além de tudo, até convencido pelos argumentos em relação a esta situação. E uma coisa importante que se diga, a imprensa muitas vezes deturpa. Eu estava lendo no jornal hoje dizendo que os deputados ganharam 750 mil reais para votar favoravelmente. Bem, o importante que se diga que todos os deputados têm direito às suas emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares dos deputados, elas foram reduzidas, foram diminuídas, contingenciadas, na verdade é o termo técnico, em função de um corte do orçamento real da União. Ou seja, todos os deputados tiveram um corte de em torno de 3 milhões de reais. O que o governo fez? Ele, nesse mesmo decreto, ele descontingenciou 750 mil de todos os deputados. Os que votaram a favor e votaram contra, todos tiveram descontingenciados nas suas emendas obrigatórias 750 mil. Entre essas, deputado, está essa do ASE, então? Exatamente. Entre essas, esse descontingenciamento de 750 mil me permitiu voltar a liberar a do ASE, do Hospital de Timbó, porque num primeiro momento eu coloquei a emenda, ela foi contingenciada, ela foi cortada por corte do orçamento. E agora eles contingenciaram mais 750 mil para cada deputado. Mas de todos os deputados de todos os partidos. E não foi para o deputado para botar no bolso, ficar com 750 mil. Para ele aplicar emendas, como é o caso do Hospital de Oásis, que eu consegui através desse descontingenciamento liberar. Mas absolutamente ninguém votou em função desses 750 mil. Mesmo o Hospital do Oásis fosse prejudicado, se me dissesse, tu vai votar, e se eu não tivesse convencido, vai poder liberar para o Hospital do Oásis, eu não votaria. Porque, acima de tudo, eu tenho uma responsabilidade maior pelo Brasil. Eu fui convencido pelos argumentos, volto a dizer, da governabilidade do nosso país, que nós temos que ter responsabilidade. Junto com esse projeto veio esse descontingenciamento, que acabou permitindo que esse recurso do Hospital Oásis fosse liberado. Mas, absolutamente, nenhum deputado ganhou 750 mil, o que quer que seja. Nós descontingenciamos 750 mil, que eu liberei para diversas obras, diversos municípios, entre os quais o Hospital Oásis do município de Timbó. Deputado, a gente sabe que o país, como o senhor já tinha frisado antes, está sobre uma imensa investigação com relações a questões da Petrobras e outros setores do próprio governo. O senhor acredita que isso pode gerar alguma instabilidade no futuro? Acredito que acaba gerando, porque o que se prevê, inclusive, é que de 40 a 60 parlamentares, entre deputados, senadores e também governadores, vão ser denunciados agora nesse processo que envolve a Petrobras, nesse processo em que realmente muitos empresários já estão presos, envolvidos, e agentes públicos também. Sem dúvida, esse processo de cassação e tudo mais vai gerar momentos difíceis, mas é importante que o Brasil passe por isso. Eu acho que essas pessoas que cometeram erro têm que
ser caçados, têm que ser presos, porque nós temos que mudar essa página do Brasil. O Brasil tem que mudar, não podemos viver como estamos, em que todo mundo... Aí, isso não é só a nível federal, nós estamos vendo aqui em Santa Catarina, estamos vendo lá em Florianópolis com os vereadores, prefeito de Lages, lá em Brasília, é o Brasil inteiro. Todos fazem isso com a certeza da impunidade. Então essas pessoas têm que efetivamente serem punidas para que o Brasil possa ser passado a limpo e esses recursos públicos tão importantes que são para o desenvolvimento do país, para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, eles possam ser efetivamente aplicados naquilo que o país, os estados e os municípios realmente necessitam e precisam. Deputado, sempre há uma dúvida, um temor por parte do eleitorado de que o governo federal, em função do resultado da eleição, poderá retaliar os estados do Sul, até do Sudeste, em função de que aqui a presidente Dilma teve uma derrota muito grande. O senhor acha que esse risco existe? Não, não existe, né? Até porque, por exemplo, mesmo na eleição anterior, a presidenta Dilma já tinha perdido feio aqui em Santa Catarina, né? Na época, o candidato Serra já tinha ganho com uma diferença muito grande. E lá, em Brasília, no governo federal, todos reconhecem que Santa Catarina foi um dos estados mais beneficiados por ações do governo federal. E, além disso, independente disso, nós estamos lá, os 16 deputados de Santa Catarina, os 3 senadores, a brigar e garantir que o que é de Santa Catarina realmente venha. E nós estaremos lá para isso, né? Então, não acredito em nenhuma retaliação, até porque grande parte dos recursos eles são constitucionais, mas mesmo aqueles não obrigatórios, nós estaremos lutando para que venha cada vez mais recursos para o nosso estado, que é um estado que produz renda, que realmente responde com a sua geração de impostos, é um dos estados que mais manda para o governo federal do que recebe. Então nós temos sim, merecemos, Santa Catarina merece ser bem atendido e bem contemplado com recursos federais. E em relação à BR-470, deputado, a gente sabe que o ano que vem o governo vai ter que fazer mais contingenciamento para se adequar à lei de responsabilidade fiscal e cumprir essa meta de economia de 1,2% do PIB. O senhor acha que a BR-470 pode ser ameaçada? Isso é verdade. Inclusive, o próximo ministro da Fazenda, ele já tem dito que ele vai ser muito rígido nessa questão dos recursos em relação ao que realmente nós deveremos ter como reserva, e para isso vai ter que ser feita uma grande economia, e essa economia vai refletir em muitas obras federais em todo o Brasil. Mas o caso da BR-470, nós achamos ela é fundamental, é a prioridade das prioridades. É impossível nós continuarmos como está, e nós vamos trabalhar em todo sentido, para que primeiro a BR-470, nesses trechos, 4 lotes até Indaial, continue a duplicação, continue com um ritmo mais acelerado, porque está um pouco lento, e até nós trabalharmos para que ela continue, né? E de Indaial vá até Rio do Sul e vá até a BR-116. Isso vai ser uma, eu diria, uma luta, uma bandeira não só minha, mas eu vejo de todos os deputados de Santa Catarina e senadores, porque hoje, agora concluída praticamente a BR-101, a 470 realmente é a obra de mais urgência e de mais necessidade para o desenvolvimento de Santa Catarina. Para concluir, deputado, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os leitores do Jornal do Médio Vale e também da JMV-TV. Bem, primeiro o meu agradecimento a todos que me votaram, que me ajudaram, que não votaram por algumas circunstâncias, mas que torceram para que eu me elegesse. Realmente agradecer a todos, né? E realmente o Médio Vale realmente foi muito bondoso comigo, foi uma votação muito expressiva. Eu vou ter que fazer de tudo para trabalhar muito mais para justificar esse apoio, né? E para não decepcionar essas pessoas que acreditaram em mim. Mas quero também aproveitar esse momento, desejar um Feliz Natal a todos, que realmente seja um Natal com muita alegria e felicidades nos lares de cada um de vocês, e também um ano de 2015 com que as nossas esperanças e os nossos sonhos efetivamente se realizem. Portanto, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos vocês.